Um homem poderoso caiu embriagado na porta do hotel mais caro da cidade. Quando uma simples camareira apareceu para ajudá-lo, ele riu do gesto. Não fazia ideia de que aquela mulher guardava um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. A chuva caía forte naquela noite quando Beatriz Moreira empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar do Hotel Imperador Real. O silêncio era interrompido apenas pelo rangido discreto das rodas sobre o carpete luxuoso e pelo som distante dos trovões. Ela trabalhava ali há algum tempo, sempre no turno da noite, quando os hóspedes ricos dormiam, e ela podia limpar sem ser notada. Beatriz aprendera a ser invisível. Era uma habilidade que desenvolvera por necessidade, não por escolha. Mantinha os olhos baixos, o passo silencioso, as palavras guardadas. No Hotel Imperador Real, camareiras como ela não deveriam ser vistas, apenas percebidas pelos quartos impecáveis que deixavam para trás. Enquanto organizava as toalhas limpas no carrinho, seu celular vibrou no bolso. A tela rachada mostrava uma mensagem que fez seu estômago apertar. Mãe, a farmácia ligou. Precisa pagar os remédios até amanhã ou cancelam a reserva? Te amo. Beatriz fechou os olhos e respirou fundo. Helena, sua filha, a razão pela qual acordava todos os dias e aceitava ser tratada como se não existisse. A menina tinha uma condição cardíaca rara que exigia medicação importada caríssima. Sem os remédios, as crises voltariam. E Beatriz não podia permitir isso. Guardou o telefone, calculando mentalmente. O salário só entraria daqui a alguns dias. Teria que pedir um adiantamento de novo. E a supervisora Marta já estava perdendo a paciência com seus pedidos constantes. Foi quando ouviu um barulho estranho vindo do final do corredor. Parecia alguém tropeçando, seguido de uma risada alta e descontrolada. Beatriz hesitou. Sabia que não deveria se meter em assuntos de hóspedes, especialmente dos que ficavam nas suítes presidenciais daquele andar. Mas o barulho continuou, agora acompanhado de algo que soava como alguém batendo contra a parede. Empurrou o carrinho na direção do som, preocupada que algum hóspede pudesse estar passando mal. Quando virou a esquina, deparou-se com uma cena que nunca esqueceria. Um homem estava caído no chão do corredor, o terno caro completamente amassado, a gravata solta pendurada no pescoço. Ele ria sozinho, tentando se levantar e tropeçando novamente. O cheiro forte de bebida alcoólica impregnava o ar. Beatriz reconheceu imediatamente quem era. Rafael Drummond, um dos empresários mais ricos da cidade, dono da suíte presidencial mais cara do hotel. Senhor, o senhor está bem? Beatriz perguntou, aproximando-se com cuidado. Rafael levantou os olhos, demorando alguns segundos para focá-los. Quando finalmente a viu, soltou uma gargalhada áspera. Olha só quem apareceu para me salvar. A faxineira! Beatriz engoliu o desconforto. Precisava daquele emprego. Pensou em Helena esperando os remédios. Deixe-me ajudá-lo a chegar até seu quarto, senhor. Eu não preciso de ajuda, ele declarou, tentando se apoiar na parede e escorregando. Muito menos de alguém como você. Pessoas como você só servem para limpar a sujeira de pessoas como eu. As palavras cortaram fundo, mas Beatriz manteve a expressão neutra. Já havia ouvido coisas piores. Quando você precisa sobreviver, aprende a engolir a dignidade junto com o orgulho. Senhor Drummond, por favor, deixe-me pelo menos chamar a segurança. Para quê? Rafael riu amargamente. Para todo mundo saber que o grande Rafael Drummond estava caído bêbado num corredor? Você sabe quanto vale minha reputação? Ele conseguiu ficar de pé, balançando perigosamente. Beatriz instintivamente segurou seu braço para estabilizá-lo, e Rafael olhou para a mão dela como se fosse algo repugnante. Tire suas mãos de mim, ele disse, a voz baixa e cortante. Aposto que você nem terminou o ensino médio, e eu tenho 3 diplomas universitários. Não somos iguais, nunca seremos. Beatriz sentiu algo se quebrar dentro do peito. Aquele homem não fazia ideia. Não sabia nada sobre ela, sobre o que havia perdido, sobre quem realmente era. Mas ela não podia dizer nada. Camareiras não tinham voz. Camareiras não tinham passado. Camareiras apenas obedeciam. Onde está sua chave, senhor? Ela perguntou, ignorando completamente os insultos. Rafael riu de novo, sem humor. Perdi. Acho que perdi no bar.
Vou pedir outra na recepção, Beatriz disse, começando a guiá-lo pelo corredor. Ele resistiu, mas seu corpo estava fraco demais para lutar. Enquanto caminhavam, Rafael murmurava coisas desconexas. Ela foi embora, levou tudo, disse que eu sou um monstro vazio. Beatriz não respondeu. Já havia visto aquilo antes. Homens ricos que bebiam para esquecer que dinheiro não compra amor. Sempre achavam que eram os únicos com dores no mundo, como se solidão fosse privilégio de quem tem conta bancária recheada. Você não entende nada, Rafael continuou, tropeçando. Perdi tudo hoje. Com todo respeito, senhor, Beatriz disse sem conseguir segurar completamente. O senhor está no hotel mais caro da cidade, vestindo um terno que vale mais que meu salário de um ano inteiro. Acho difícil dizer que perdeu tudo. Rafael parou e a encarou. Por um momento ela pensou que ele fosse gritar, talvez exigir sua demissão. Mas então ele fez algo inesperado. Começou a chorar. Não eram lágrimas discretas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Beatriz ficou paralisada. Nunca havia visto um homem daquele poder se desmoronar assim. 15 anos, ele disse entre lágrimas. 15 anos casado, e ela disse que nunca me conheceu de verdade. Que eu sou só dinheiro e ambição. Que não tenho coração. Algo se mexeu no peito de Beatriz. Não era pena, mas reconhecimento. Conhecia aquela dor. Havia sentido quando seu ex-marido a deixou anos atrás, dizendo que não aguentava mais viver com alguém marcado e manchado profissionalmente. Conseguiram chegar até a suíte. Beatriz ligou para a recepção, explicando a situação discretamente. Minutos depois, chegou uma chave reserva. Quando entraram, Beatriz teve que conter a respiração. A suíte era maior que todo o seu apartamento. Lustres de cristal, móveis que pareciam obras de arte, janelas enormes com vista deslumbrante da cidade iluminada. Aquilo era um universo diferente do seu. Pensou no apartamento minúsculo onde morava com Helena. Um cômodo que servia de sala e quarto, uma cozinha do tamanho de um armário, um banheiro onde mal cabia o chuveiro, as paredes com infiltração que ela não tinha dinheiro para arrumar, o fogão velho que só funcionava em 2 bocas. Rafael cambaleou até o sofá e desabou. Beatriz pegou uma manta e cobriu-o. Ele já estava quase dormindo, mas murmurou algo. Como você se chama? Beatriz, senhor. Beatriz. Obrigado. Desculpa. Ele dormiu antes de terminar. Beatriz ficou ali parada, observando aquele homem poderoso agora vulnerável. Perguntou-se o que havia acontecido para destruí-lo tanto. Foi quando notou os documentos espalhados na mesa de centro. Papéis com carimbos vermelhos que diziam urgente. Sua curiosidade foi mais forte que a discrição. Aproximou-se, sem intenção de ler nada privado, mas uma palavra específica saltou aos seus olhos. O coração dela parou. Aquele idioma, aqueles símbolos, aquela estrutura gramatical impossível. Suas mãos tremeram quando pegou o documento. Não era possível. Depois de todos esses anos limpando banheiros, sendo invisível, sendo tratada como se fosse burra, ela estava diante de algo que só meia dúzia de pessoas no país saberiam decifrar. E ela era uma delas. Beatriz havia sido tradutora juramentada, especializada em idiomas eslavos raros. Trabalhou para embaixadas, tribunais internacionais, empresas multinacionais. Tinha mestrado em linguística, certificações internacionais, reputação impecável. Até o dia que denunciou um esquema de fraude documental no escritório onde trabalhava. Descobriu que colegas falsificavam traduções para beneficiar clientes ricos em processos legais. Quando levou as provas às autoridades, tornou-se inimiga número 1 do mercado. Ninguém mais a contratou. Seu nome foi destruído por aqueles que tinham poder e conexões. Disseram que ela era problemática, não confiável, desequilibrada. As portas se fecharam uma a uma. O marido não aguentou a pressão e foi embora. Os clientes sumiram. As contas se acumularam. Quando Helena nasceu com problema cardíaco grave, Beatriz precisou escolher: orgulho ou sobrevivência. Aceitou o primeiro emprego que apareceu. Camareira de hotel. Invisível. Segura. Agora, segurando aqueles documentos, ela lia cada palavra perfeitamente. Eram contratos de herança internacional.
milhões de euros, propriedades, empresas. E Rafael Drummond, o homem que a havia humilhado minutos atrás, aparentemente não conseguia decifrar uma única linha. Beatriz voltou a colocar os documentos na mesa, as mãos tremendo. Olhou para Rafael dormindo, inconsciente de que o destino havia colocado a solução de seus problemas bem na frente dele, disfarçada de camareira invisível. Até amanhã, Sr. Drummond, ela sussurrou. Saiu da suíte e pegou o celular. Respondeu a mensagem de Helena. Minha filha, amanhã eu resolvo os remédios. Prometo. Dorme tranquila. A mãe te ama mais que tudo. Naquela noite, Beatriz não sabia ainda, mas tudo estava prestes a mudar. O homem que a desprezou precisaria dela mais do que imaginava. E ela estava prestes a provar que as pessoas mais valiosas, às vezes, estão escondidas nos lugares mais improváveis. A invisível estava prestes a se tornar indispensável. Beatriz não conseguiu dormir. Deitada no colchão fino que compartilhava com Helena no único cômodo do apartamento, olhava para o teto com infiltrações enquanto sua mente voltava aos documentos. As palavras dançavam em sua memória, cada símbolo trazendo de volta um passado que tentara enterrar. Ao lado, Helena dormia profundamente, sua respiração tranquila por causa da meia dose de remédio que restava. Amanhã a caixa estaria vazia. E então as crises voltariam, as dores no peito, a falta de ar, o medo de perder a filha que era sua única razão para continuar. Beatriz levantou-se com cuidado e foi até a janela pequena. Lá fora, a cidade dormia. Do outro lado dessa mesma cidade, Rafael Drummond dormia em sua suíte de luxo, cercado de conforto que ele nem percebia mais. Enquanto ela estava ali, em menos de 20 metros quadrados, com mofo nas paredes e baratas na cozinha. Mãe? A voz de Helena a assustou. Estou aqui, meu amor. Por que acordou? Helena se sentou, a mão pequena indo automaticamente ao peito. Beatriz reconheceu o gesto. A dor estava começando. Está doendo de novo? Ela perguntou, sentando-se ao lado da filha. Um pouquinho, mas passou. Mentira. Beatriz via no rosto da menina que a dor era maior que um pouquinho. Mas Helena havia aprendido cedo a não preocupar a mãe. Crianças pobres crescem rápido demais. Amanhã eu pego seus remédios, prometo. Mãe, não se preocupa. Eu aguento. Aquelas palavras quebraram o coração de Beatriz. Nenhuma criança deveria ter que aguentar dor porque a mãe não tinha dinheiro. Nenhuma filha deveria aprender a mentir sobre sofrimento para não adicionar culpa ao fardo materno. Dorme, minha filha. Amanhã tudo vai melhorar. Quando Helena voltou a dormir, Beatriz foi até o armário minúsculo. No fundo, escondida sob roupas velhas, havia uma caixa de papelão desgastada. Hesitou antes de abri-la, sabendo que aquilo traria memórias dolorosas. Dentro estavam certificados, diplomas, fotografias de uma vida que não existia mais. Beatriz Moreira, tradutora juramentada, especialista em idiomas eslavos raros, consultora de tribunais internacionais. Tudo isso parecia pertencer a outra pessoa. Pegou uma foto antiga. Ela mesma, anos atrás, recebendo um prêmio de excelência profissional. Estava sorrindo, confiante, cheia de futuro. Aquela Beatriz morreu no dia que escolheu fazer a coisa certa. Lembrou-se do dia que descobriu as fraudes. Traduções falsificadas para beneficiar empresários em processos milionários. Documentos inventados. Assinaturas forjadas. Ela reuniu provas por meses até ter evidências irrefutáveis. Quando denunciou, achava que estava fazendo justiça. Não imaginava que justiça é luxo de quem tem poder. Os donos do escritório tinham conexões políticas, clientes influentes, dinheiro para enterrar escândalos. Em uma semana, ela foi demitida por conduta inadequada. Em um mês, seu nome estava destruído no mercado. Problemática. Não confiável. Desequilibrada mental. Os rótulos se espalharam como fogo. Ninguém mais a contratava. Seu marido, que sempre fora fraco, não aguentou a pressão financeira e foi embora. Quando Helena nasceu com problema cardíaco, Beatriz estava sozinha e sem dinheiro para o tratamento. Aceitou qualquer trabalho. Faxineira, camareira, invisível. Porque invisível não é atacado. Invisível sobrevive.
Guardou tudo de volta e fechou a caixa. Não adiantava viver no passado. Mas aqueles documentos na suíte de Rafael Drummond, aquilo mudava tudo. A manhã chegou cinza. Beatriz mal havia dormido quando o telefone tocou. Era Marta, a supervisora, com voz urgente. Beatriz, preciso que você venha agora. O senhor Drummond da suíte presidencial ligou pessoalmente pedindo você. Disse que é urgente. Beatriz olhou para Helena ainda dormindo. Precisava preparar o café, levar a filha para a escola. Marta, meu turno só começa à noite. Ele ofereceu pagar dobrado pelo seu tempo. E você sabe que não podemos recusar hóspedes da suíte presidencial. Por favor, Beatriz, é só por algumas horas. Ela fechou os olhos. Dinheiro extra significava remédios para Helena. Estou indo. Acordou a filha com cuidado. Preparou o café aguado rapidamente, ajudou-a a vestir o uniforme escolar remendado. Mãe vai trabalhar mais cedo hoje, meu amor. A vizinha vai te levar para a escola. Quando chegou ao Hotel Imperador Real, o movimento matinal era completamente diferente da quietude noturna que conhecia. A supervisora Marta a esperava ansiosa na entrada de serviço. Graças a Deus você chegou. Ele já ligou 3 vezes perguntando por você. Suba imediatamente para a suíte presidencial. O coração de Beatriz acelerou. Ele disse por quê? Não. Mas quando um hóspede da suíte presidencial chama, você vai. Rápido! O elevador pareceu interminável. Beatriz ensaiava mentalmente o que diria. Quando as portas se abriram, respirou fundo e caminhou até a suíte. Bateu delicadamente. Serviço de quarto. Entre. Rafael estava sentado à mesa, vestido de forma mais casual, mas ainda imponente. Quando a viu, algo mudou em sua expressão. Desconforto, talvez vergonha. Beatriz, sente-se. Senhor, eu prefiro ficar de pé. Por favor, não é uma ordem, é um pedido. Ela se sentou na beirada da cadeira, desconfortável. Rafael a observou por longos segundos. Eu me comportei de forma inaceitável ontem. Ele começou, as palavras parecendo custar caro. Disse coisas horríveis. Tratei você como se você fosse inferior. Você não merecia isso. Beatriz não sabia o que dizer. Homens como Rafael Drummond não pediam desculpas. Estava bêbado, mas isso não é desculpa. Minha esposa me deixou ontem. Disse que 15 anos casado e ela não me conhece de verdade. Que eu sou um robô que só sabe ganhar dinheiro. Ele riu sem humor. Acho que ela está certa. Senhor Drummond? Rafael. Pode me chamar de Rafael. Rafael, Beatriz repetiu, estranhando a intimidade. Todo mundo passa por momentos difíceis. Sim, mas não todo mundo humilha quem está tentando ajudar. Ele se inclinou para a frente. Quero compensá-la. Deixe-me. Não precisa de dinheiro. Ela interrompeu rapidamente. Rafael pareceu surpreso. Então o que posso fazer? Beatriz respirou fundo. Era agora ou nunca. Posso fazer uma pergunta sobre os documentos que vi ontem. A expressão dele mudou completamente. Você viu? Estavam na mesa. Não estava bisbilhotando, mas viu o idioma. Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado. Esses malditos documentos estão me enlouquecendo. Chegaram ontem de manhã. Herança internacional do meu pai. O problema é que ninguém, absolutamente ninguém, consegue traduzir. Quanto está em jogo? Beatriz perguntou, já sabendo a resposta. Milhões de euros. Propriedades em 3 países. Empresas que nem sabia que existiam. Meu pai era muito mais rico do que eu imaginava. Ele riu amargamente. Mas tem prazo. Poucos dias para responder ou perco tudo para o estado estrangeiro. Já tentou empresas de tradução? 7. Nenhuma tem especialista nesse idioma disponível. É algo muito específico, muito raro. Beatriz sentiu o momento chegando. Sua vida inteira havia conduzido a este instante. Rafael, eu posso ajudá-lo. Ele a olhou confuso. Como? Eu sei qual é o idioma desses documentos, e eu sei como traduzi-los. O silêncio foi absoluto. Rafael ficou completamente imóvel, como se tivesse esquecido de respirar. Você... o quê? Eu era tradutora juramentada, especialista em idiomas eslavos raros. Trabalhei para embaixadas, tribunais internacionais, empresas multinacionais. Tenho mestrado em linguística e certificações em 6 idiomas diferentes. Rafael piscou várias vezes tentando processar. Você...
Você está falando sério? Completamente. Não só posso traduzir, como posso ajudá-lo com todas as questões legais internacionais. Sei exatamente como responder para não perder a herança. Mas você está trabalhando como camareira. A voz dele saiu quase como um grito de incredulidade. Beatriz sorriu com tristeza. Anos atrás, denunciei um esquema de fraude no escritório onde trabalhava. Traduções falsificadas, documentos forjados, dinheiro sujo. Levei provas às autoridades. E o que aconteceu? Aconteceu que os donos tinham mais poder que eu. Destruíram minha reputação. Meu marido não aguentou a pressão e foi embora. Quando minha filha nasceu com problema cardíaco grave, precisando remédios caros, eu precisava sobreviver. Aceitei o primeiro emprego que apareceu. Meu Deus, Rafael murmurou, a realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Helena tem crises cardíacas se ficar sem medicação. A caixa custa quase meu salário inteiro todo mês. Por isso eu aguento ser tratada como invisível. Porque invisível coloca comida na mesa e remédio na filha. Rafael passou as mãos pelo rosto, claramente chocado. Beatriz, eu não sabia. Ninguém sabe. Ninguém pergunta. Camareiras não têm história, só têm função. O silêncio foi carregado de peso. Rafael olhou para aquela mulher que tinha humilhado e viu, pela primeira vez, uma pessoa de verdade. Com dor, história, sacrifício, talentos desperdiçados. Você realmente pode salvar minha herança? Ele perguntou, a voz saindo baixa. Posso, mas quero algo em troca. Quanto? Beatriz olhou diretamente nos olhos dele. 10% do que você recuperar. Rafael quase engasgou. 10, isso seria milhões. Eu sei. Mas sem mim você fica com 0. Então ainda é excelente negócio. Ele a estudou por longos segundos. Havia algo diferente nela agora. Não era mais a camareira submissa. Era uma profissional negociando de igual para igual. Você tem coragem, ele disse finalmente. Tenho uma filha com problema cardíaco que precisa de tratamento caro pelo resto da vida. Isso me dá toda a coragem necessária. Rafael estendeu a mão. Temos um acordo, mas precisa começar hoje. O prazo é apertadíssimo. Beatriz apertou a mão dele, sentindo que estava atravessando uma ponte sem volta. Vou precisar pedir demissão da limpeza. Considere-se contratada como minha consultora. Pagarei seu salário mensal adiantado agora, mais os 10% quando tudo terminar. Quando Beatriz saiu daquela suíte, não era mais invisível. Era uma profissional provando que talento enterrado nunca morre completamente. E Rafael Drummond, que a havia desprezado horas atrás, estava aprendendo a lição mais importante da vida. As pessoas mais valiosas muitas vezes estão escondidas exatamente onde menos esperamos encontrá-las. Beatriz nunca imaginou que voltaria a sentar em frente a documentos complexos, com caneta na mão e dicionários espalhados sobre uma mesa. Mas ali estava ela, na suíte presidencial do Hotel Imperador Real, rodeada pelos papéis que Rafael havia considerado impossíveis de decifrar. Café? Rafael perguntou, segurando uma xícara cara de porcelana. Obrigada. Beatriz respondeu aceitando a bebida. Era diferente do café aguado que tomava em casa. Aquilo tinha gosto de verdade, aroma que enchia o ambiente. Rafael sentou-se do outro lado da mesa, observando-a trabalhar. Havia algo diferente na postura dela agora. Não era mais a camareira curvada empurrando um carrinho. Era uma profissional analisando documentos com precisão cirúrgica. Quanto tempo você acha que vai precisar? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade. Depende do que encontrar aqui. Beatriz respondeu, folheando os papéis. Mas pela urgência nos carimbos, diria que temos no máximo 1 semana para responder. Rafael passou a mão pelo cabelo. 1 semana. Meu Deus. Beatriz continuou lendo, sua expressão mudando gradualmente. Os olhos se arregalaram, a respiração ficou mais rápida. Rafael percebeu imediatamente. O que foi? É ruim? Não é ruim, ela disse, a voz saindo estranha. Rafael, você tem ideia do tamanho dessa herança? Os advogados mencionaram alguns milhões de euros. Não são alguns milhões. Beatriz o interrompeu, apontando para uma seção específica do documento. São 23 milhões de euros em dinheiro.
mais propriedades avaliadas em outros 15 milhões, mais participações em empresas que valem... Ela parou de falar, conferindo os números novamente como se não acreditasse no que estava lendo. Quanto? Rafael perguntou, ficando pálido. No total, estamos falando de quase 60 milhões de euros, talvez mais. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Rafael levantou-se, caminhou até a janela, voltou, sentou-se novamente. 60 milhões de euros. Era mais dinheiro do que ele havia ganho em toda a sua vida. Meu pai... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Seu pai era dono de uma rede de hotéis no leste europeu. Beatriz explicou, ainda lendo. Construiu um império silencioso ao longo de décadas. Quando morreu, deixou tudo especificamente para você. Mas por quê? Ele nunca esteve presente na minha vida. Mal o conheci. Beatriz virou algumas páginas até encontrar o que procurava. Tem uma carta anexada aqui. Quer que eu leia? Rafael assentiu, incapaz de falar. Beatriz começou a traduzir, sua voz suave preenchendo o silêncio. Meu filho Rafael, sei que fui ausente. Escolhi construir riqueza em vez de construir memórias com você. Foi o maior erro da minha vida. Quando sua mãe morreu, perdi a coragem de ser pai. Fugi para outro continente e me enterrei no trabalho. Mas cada hotel que construí, cada empresa que criei, foi pensando em você. Esta é minha forma de pedir desculpas. Sei que dinheiro não compra perdão, mas espero que pelo menos facilite sua vida. Seu pai, que nunca soube demonstrar amor. Quando Beatriz terminou de ler, percebeu que Rafael estava chorando silenciosamente. Não eram lágrimas de alegria pela fortuna, mas de dor por um relacionamento que nunca existiu. Ele poderia ter voltado, Rafael disse, a voz quebrada. Poderia ter sido meu pai de verdade. Mas escolheu dinheiro. E agora está deixando esse dinheiro para você, Beatriz disse gentilmente. Talvez seja a única forma que ele sabia de dizer que te amava. Rafael limpou as lágrimas, claramente constrangido por se emocionar na frente dela. Desculpe, eu não deveria... Você é humano, Rafael. É permitido sentir. Ele a olhou com uma expressão estranha, como se estivesse vendo alguém pela primeira vez. Como você faz isso? Fazer o quê? Ser tão... compreensiva. Depois de tudo que eu disse para você, depois de como te tratei, você ainda consegue ser gentil. Beatriz sorriu com tristeza. Porque raiva é um luxo que pessoas como eu não podem ter. Guardar mágoa não paga conta. Não cura doença de filha. Não coloca comida na mesa. Rafael ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Helena, o problema cardíaco dela é grave? Beatriz sentiu o peito apertar ao ouvir o nome da filha. Muito grave. Ela nasceu com uma má formação nas válvulas. Precisa de medicação cara diariamente. Sem os remédios, o coração falha. Meu Deus, Rafael murmurou. Mas ela é forte. Beatriz continuou, tentando manter a voz firme. É a criança mais corajosa que eu conheço. Nunca reclama, nunca se queixa. Quando tem dor, ela sorri para não me preocupar. Quantos anos ela tem? É jovem ainda. Pequena demais para carregar tanto. Rafael ficou quieto por alguns segundos. Com o dinheiro dessa herança você vai poder... Vou poder pagar o melhor tratamento que existir. Beatriz completou, a voz carregada de emoção. Vou poder levá-la para os melhores especialistas. Talvez até uma cirurgia no exterior que pode curar ela completamente. Então vamos garantir que isso aconteça. Rafael disse com determinação. O que mais precisa ser feito? Beatriz voltou sua atenção aos documentos, mas sua expressão mudou novamente. Desta vez para preocupação. Rafael, tem um problema aqui. Que tipo de problema? A herança tem contestação. Aparecem 3 pessoas alegando ter direito sobre parte dos bens. Rafael sentiu o estômago gelar. Quem? Uma mulher chamada Katerina Volkov, que diz ter sido companheira do seu pai nos últimos anos. E 2 homens, irmãos, que alegam ser filhos ilegítimos dele. Isso é possível? É possível alegar qualquer coisa. A questão é provar. Beatriz continuou lendo, sua testa franzida. Eles já entraram com petição legal. Querem dividir a herança em 4 partes iguais. Não! Rafael quase gritou. Essa herança é minha.
Meu pai deixou para mim. Eu sei, mas eles têm advogados, documentos, testemunhas. Não vai ser fácil lutar contra isso. Quanto tempo temos? Para contestar a petição deles? Dias. Para provar que você é o único herdeiro legítimo? Semanas, talvez meses. Rafael começou a andar de um lado para outro, a ansiedade tomando conta. E se eu perder? E se eles conseguirem provar que tem direito? Aí você fica com um quarto da herança. Ainda seria muito dinheiro, mas... Não é sobre o dinheiro, Rafael explodiu. É sobre meu pai. É sobre ele ter deixado isso para mim, especificamente para mim. Beatriz entendeu. Não era ganância. Era sobre ter algo do pai que nunca esteve presente. Era sobre não compartilhar a única coisa que o velho deixou como prova de amor. Então vamos lutar, ela disse com firmeza. Vou analisar cada documento deles, procurar inconsistências, falhas, mentiras. Se eles estão inventando parentesco, vou descobrir. Você consegue fazer isso? Passei anos trabalhando com fraudes documentais. Sei exatamente o que procurar. Rafael sentou-se novamente, a esperança voltando aos olhos. Quanto tempo você precisa? Para a análise inicial, alguns dias, mas vou precisar de acesso total a todos os documentos que eles apresentaram. Como conseguimos isso? Você tem advogado aqui no Brasil? Tenho, um dos melhores. Então ele pode solicitar cópias oficiais de tudo que foi apresentado no processo. É direito legal seu ter acesso. Rafael pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para ele agora. Enquanto Rafael conversava com o advogado, Beatriz continuou examinando os documentos. Havia algo ali que a incomodava, um detalhe que não se encaixava. Ela releu uma seção específica 3 vezes até perceber o que era. Uma das datas estava errada. Não era erro grosseiro, mas era erro. E erros em documentos legais internacionais geralmente significavam uma coisa: falsificação. Rafael, ela chamou quando ele desligou o telefone. Acho que encontrei algo. O quê? Uma das certidões apresentadas pela tal Caterina tem uma data que não bate com o calendário oficial daquele país naquele ano. E isso significa? Significa que ou o documento é falso ou foi preenchido por alguém que não conhece o sistema de datas local. De qualquer forma, é evidência de fraude. Rafael sentiu a adrenalina subir. Isso pode invalidar a contestação dela? Pode. Mas preciso investigar mais antes de ter certeza. Faça o que precisar fazer. Dinheiro não é problema. Beatriz olhou para ele com uma expressão séria. Rafael, preciso que você entenda uma coisa. Se eu provar que esses documentos são falsos, essas pessoas vão vir atrás de mim. Tentarão me desacreditar, destruir minha reputação de novo. Não vou deixar isso acontecer. Você não pode garantir isso. Eu já passei por essa situação antes. Sei como é ser atacada por gente poderosa. Mas dessa vez você não está sozinha, Rafael disse, olhando diretamente nos olhos dela. Dessa vez você tem recursos, tem apoio, tem alguém que acredita em você. Beatriz sentiu algo se mexer em seu peito. Havia tanto tempo que ninguém acreditava nela, que ninguém a defendia, que ninguém a via como mais que uma camareira invisível. Obrigada, ela disse, a voz saindo mais baixa que pretendia. Não, obrigada a você, por me dar uma chance que eu não merecia. O telefone de Beatriz vibrou. Era a mensagem de Helena, curta, mas que fez seu mundo parar. Mãe, estou com muita dor. Não consegui ir para a escola hoje. O sangue dela gelou. Preciso ir, agora. O que aconteceu? Minha filha. Ela está com dor. Isso significa que os remédios acabaram. Rafael se levantou imediatamente. Vou com você. Não precisa. Vou. E vamos comprar os remédios que ela precisa. Todos. Para o ano inteiro, se for necessário. Beatriz sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. Rafael, considere um adiantamento do seu pagamento. Agora vamos. Sua filha precisa de você. Enquanto saíam correndo da suíte, Beatriz percebeu que algo havia mudado entre eles. Não eram mais patrão e funcionária. Eram 2 pessoas lutando juntas. E pela primeira vez em anos, ela não se sentia sozinha nessa luta. Mas nem ela nem Rafael imaginavam que essa decisão de ir juntos ao apartamento dela criaria uma nova reviravolta que mudaria tudo novamente. O carro de Rafael atravessou a cidade em silêncio tenso. Beatriz olhava pela janela, as mãos apertadas sobre o colo, o celular vibrando com mais mensagens de Helena
que ela não tinha coragem de abrir. Cada segundo parecia uma eternidade. Quanto tempo faz que os remédios acabaram? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Ontem à noite, Beatriz respondeu, a voz apertada. Eu tinha reservado na farmácia, mas não consegui pagar a tempo. Eles cancelaram. Rafael apertou o volante com mais força. Por que você não me contou? Eu poderia ter... Porque ontem você ainda era apenas um hóspede que eu havia ajudado. Não éramos... Isto... Ela gesticulou vagamente entre eles. Camareiras não pedem ajuda para hóspedes. O bairro foi mudando conforme se afastavam do centro. Os prédios comerciais deram lugar a construções mais simples, depois a casas apertadas, até chegarem a uma região que Rafael só conhecia de longe. Ruas estreitas, fios elétricos emaranhados, muros descascados, lixo acumulado nas esquinas. Rafael havia crescido em bairros nobres, estudado nas melhores escolas, vivido em uma bolha de privilégio. Ver aquela realidade de perto era como um soco no estômago. É ali. Beatriz apontou para um prédio de 3 andares. A pintura verde desbotada, rachaduras visíveis nas paredes. Rafael estacionou e seguiu Beatriz escada acima. Os degraus estavam quebrados em alguns pontos. O corrimão enferrujado balançava perigosamente. No 2º andar, ela parou em frente a uma porta de madeira velha, a tinta descascando. Rafael! Ela disse antes de abrir. Minha casa não é como sua suíte. É pequena, é simples. Só peço que não julgue. Beatriz, eu não... Mas ela já havia aberto a porta, e as palavras morreram na garganta dele. O apartamento tinha um único cômodo que servia de sala e quarto. Uma cama de solteiro encostada na parede, um sofá velho rasgado em alguns pontos, uma mesa pequena com 2 cadeiras desiguais. A cozinha era um canto com um fogão antigo e uma pia manchada. Uma cortina fina separava um espaço que Rafael imaginou ser onde Helena dormia. As paredes tinham manchas escuras de mofo. O teto estava amarelado pela infiltração. Uma janela pequena deixava entrar pouca luz. Não havia televisão. Não havia decoração. Não havia nada que tornasse aquele lugar minimamente confortável. E no sofá velho, encolhida sob um cobertor fino, estava Helena. A menina era pequena para a idade, o rosto pálido, os lábios levemente azulados. Quando viu a mãe entrar, tentou sorrir, mas a dor era visível em seus olhos. Mãe, ela disse, a voz fraca. Desculpa te preocupar. Beatriz correu para a filha, ajoelhando-se ao lado do sofá. Não pede desculpa, meu amor. Nunca. A mãe está aqui agora. Não consegui ir para a escola. Helena continuou, lágrimas começando a escorrer. A dor estava muito forte. E eu sei que você trabalhou a noite toda. Sei que está cansada, mas eu não conseguia. Shh, está tudo bem. Beatriz a abraçou cuidadosamente, como se a filha fosse quebrar. A mãe já vai resolver os remédios. Já você vai melhorar. Foi quando Helena notou Rafael parado na porta, claramente deslocado naquele ambiente. Quem é ele? Ele é o Rafael, um amigo da mãe que vai nos ajudar. Helena olhou para ele com curiosidade misturada com timidez. Você é rico, ela disse. Não como acusação, mas como simples observação. Sua roupa é cara, e você tem aquele cheiro que pessoas ricas têm. Rafael não sabia se ria ou chorava com a franqueza da criança. Que cheiro? Perfume bom? A mãe cheira sabonete barato quando volta do trabalho, mas ela ainda é a pessoa mais bonita do mundo. Beatriz sentiu as lágrimas virem. Helena, é verdade, a menina insistiu. O moço pode ser rico, mas você é mais bonita que todo mundo. Rafael se aproximou, ajoelhando-se ao lado delas. De perto, podia ver que Helena estava ainda mais pálida que parecera à distância. Os lábios azulados indicavam falta de oxigenação adequada. A respiração era rápida e superficial. Helena, sua mãe me contou sobre seus remédios. Vamos resolver isso agora, está bem? Mas é muito caro, Helena disse, com uma maturidade que não combinava com sua idade. A mãe já trabalha muito. Não quero que ela trabalhe mais por minha causa. Você não vai causar mais trabalho para ela, eu prometo. Rafael disse, sentindo o peito apertar. Vou cuidar disso. Por quê? Helena perguntou com a honestidade brutal das crianças. Você nem me conhece. Rafael olhou para Beatriz, depois para a menina.
Porque sua mãe está me ajudando com algo muito importante. E porque ninguém deveria sofrer por falta de remédio. Helena estudou o rosto dele por alguns segundos, como se estivesse decidindo se podia confiar. Você promete que minha mãe não vai precisar trabalhar mais à noite? Ela fica muito cansada. Às vezes chega em casa chorando, mas finge que não chorou para eu não ver. Beatriz fechou os olhos, tentando esconder as lágrimas. Não sabia que Helena percebia, que a filha via seu sofrimento mesmo quando tentava esconder. Eu prometo, Rafael disse, a voz carregada de emoção. Sua mãe vai poder trabalhar em horário normal, vai ganhar bem e você vai ter todos os remédios que precisar. Você está falando verdade ou está mentindo para eu me sentir melhor? Helena! Beatriz repreendeu. Está tudo bem, Rafael disse. Ela tem direito de perguntar. Ele olhou diretamente para a menina. Estou falando a verdade. Palavra de honra. Helena assentiu, parecendo satisfeita. Então tá. Aceito sua ajuda. Rafael se levantou, pegando o telefone. Vou ligar para a melhor farmácia da cidade. Que remédios você precisa? Beatriz ditou os nomes complicados das medicações. Rafael fez a ligação, pedindo para separarem tudo imediatamente. Pagamento sem limite de valor. Quando desligou, havia outra determinação em seu rosto. Vou buscar os remédios pessoalmente. Volto em 1 hora. Rafael, eu posso... Fica com sua filha. Ela precisa de você agora. Quando ele saiu, Helena olhou para a mãe com uma expressão curiosa. Ele gosta de você, mãe. Não seja boba. Ele só está sendo gentil. Não. Eu vi no jeito que ele olha para você. É diferente. Beatriz balançou a cabeça, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Você precisa descansar. Quando o Rafael voltar com os remédios, você vai tomar e dormir. Mãe, posso perguntar uma coisa? Sempre. Você está feliz? De verdade feliz, não aquela felicidade de mentira que você finge para mim. A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Por que está perguntando isso? Porque você nunca sorri de verdade. Só sorri quando está comigo, mas eu sei que é só para eu não ficar triste. Quero que você seja feliz de verdade. Beatriz abraçou a filha, deixando as lágrimas finalmente caírem. Eu sou feliz, minha filha, porque tenho você. Mas isso não é justo. Você merece ser feliz mesmo quando não está comigo. Merece ter coisas boas. Merece não precisar chorar escondida. Como você ficou tão sábia? Aprendi com a melhor mãe do mundo. Elas ficaram abraçadas por longos minutos, até Helena adormecer apesar da dor. Beatriz a deitou cuidadosamente no sofá, cobrindo-a com o cobertor fino que era tudo que tinham. Olhou ao redor do apartamento minúsculo, vendo-o pelos olhos de Rafael. A vergonha veio, mas junto com ela veio também uma raiva silenciosa. Raiva de um sistema que permitia que mães trabalhassem até a exaustão e ainda não conseguissem pagar remédios para filhos doentes. Raiva de ter sido destruída por fazer a coisa certa. Raiva de ter que escolher entre dignidade e sobrevivência. Mas essa raiva também trouxe determinação. Com o dinheiro daquela herança, ela mudaria tudo. Não apenas para si mesma e Helena, mas provaria que competência sempre vence arrogância. Provaria que pessoas invisíveis, às vezes, são as mais valiosas. Rafael voltou em menos de 1 hora, carregando 2 sacolas grandes da farmácia. Trouxe todos os remédios para 6 meses. E também trouxe algumas coisas. Da segunda sacola, ele tirou frutas frescas, sucos, alimentos nutritivos que Beatriz raramente conseguia comprar. Você não precisava. Precisava sim. Helena precisa se alimentar bem para os remédios funcionarem melhor. Beatriz preparou a dose do remédio, acordando Helena gentilmente. A menina tomou sem reclamar, acostumada com o gosto amargo. Em poucos minutos, já estava respirando melhor, a cor voltando lentamente aos lábios. Vai dormir agora? Helena perguntou, os olhos já pesados. Vou, e quando acordar, vai estar muito melhor. Rafael, Helena chamou antes de fechar os olhos completamente. Obrigada. Você é legal. Você também é legal, Helena. Muito legal. Quando a menina dormiu de verdade, Beatriz e Rafael se sentaram na cozinha minúscula. O silêncio entre eles estava carregado de emoções não ditas. Obrigada, Beatriz finalmente disse. Por tudo. Não precisa agradecer. Eu que deveria agradecer a você. Por quê?
por me mostrar o que realmente importa, por me fazer ver além da bolha onde sempre vivi. Rafael olhou ao redor do apartamento. Eu tinha tudo e achava que não tinha nada. Você tem tão pouco e ainda encontra forças para sorrir. Tenho, Helena. Isso é tudo. E agora tenho uma chance de mudar isso tudo. Essa herança, Beatriz, ela vai transformar sua vida. Nossa vida. Ela corrigiu. Sem você, eu ainda seria invisível. Você nunca foi invisível. Eu que estava cego demais para enxergar. O telefone de Rafael tocou, interrompendo o momento. Era o advogado. Ele atendeu, a expressão mudando conforme ouvia. Entendo. Sim. Pode enviar tudo para o e-mail. Desligou com o rosto sério. O que foi? Os documentos dos contestantes chegaram. Meu advogado enviou tudo. Beatriz sentiu a adrenalina subir. Então vamos descobrir se eles estão mentindo. Quando você quer começar? Agora. Enquanto Helena dorme, posso trabalhar. Aqui? Por que não? Você acha que eu preciso de escritório fancy para trabalhar bem? Rafael sorriu. Não. Acho que você consegue fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Eles abriram o laptop de Rafael sobre a mesa velha da cozinha e começaram a trabalhar. E enquanto analisavam documentos em busca de mentiras, nenhum dos dois percebeu que algo maior estava crescendo entre eles. Algo que iria complicar tudo ainda mais. As horas passaram sem que Beatriz ou Rafael percebessem. A mesa pequena da cozinha estava coberta de papéis impressos, o laptop aberto mostrando documentos digitalizados, 2 xícaras de café já frias esquecidas ao lado. Beatriz trabalhava com uma intensidade que Rafael nunca havia visto. Seus olhos corriam pelas linhas em idioma estrangeiro com velocidade impressionante, fazendo anotações, comparando datas, verificando selos oficiais. Era como assistir uma máquina de precisão em funcionamento. Encontrei, ela disse de repente. A voz baixa, mas carregada de vitória. Rafael, que estava quase dormindo na cadeira ao lado, acordou imediatamente. O quê? Encontrou o quê? Prova de fraude. Olha aqui. Ela apontou para um documento específico. Esta certidão de nascimento apresentada por um dos irmãos, Viktor Petrov, alegando ser filho do seu pai. O selo oficial está errado. Este tipo de selo só começou a ser usado naquele país 3 anos depois da data que aparece no documento. Rafael se inclinou para ver melhor, mas os símbolos não faziam sentido para ele. Tem certeza absoluta? Total. Trabalhei com centenas desses documentos. Conheço cada mudança que fizeram nos selos oficiais ao longo dos anos. Isso aqui é falsificação amadora. Amadora? Quem falsificou isso não conhece bem o sistema. Provavelmente pegou um modelo mais recente e mudou as datas, achando que ninguém iria notar. Rafael sentiu a esperança crescer. Isso invalida a contestação dele? Invalida completamente. Um documento falso contamina todo o resto. Se ele mentiu sobre isso, fica impossível confiar em qualquer outra coisa que apresentou. E os outros? A tal Caterina e o outro irmão? Beatriz voltou sua atenção para os outros documentos, examinando cada detalhe com cuidado meticuloso. Passou mais de 1 hora em silêncio absoluto, apenas o som de papéis sendo virados e sua respiração concentrada. Caterina também tem problemas, ela finalmente disse. As datas não batem. Ela alega ter vivido com seu pai por 5 anos, mas os registros de entrada e saída do país mostram que ela esteve fora durante quase todo esse período. Então ela está mentindo também? Ou está exagerando bastante a verdade? Talvez conheceu seu pai. Talvez até teve um relacionamento breve, mas definitivamente não foi a companheira de longa data que está alegando. E o segundo irmão? Ivan Petrov? Beatriz franziu a testa. Esse é mais complicado. Por quê? Porque os documentos dele parecem autênticos. O selo está correto, as datas batem, as assinaturas conferem. Rafael sentiu o estômago afundar. Então ele realmente pode ser filho do meu pai? Pode. Ou pode ser uma falsificação muito bem feita. Beatriz pegou uma lupa que Rafael havia comprado na farmácia junto com os remédios. Mas vou descobrir. Falsificação sempre deixa rastro, não importa quão boa seja. Ela examinou o documento com atenção obsessiva, centímetro por centímetro. Rafael observava fascinado, vendo pela primeira vez o verdadeiro talento de Beatriz em ação. Não era apenas conhecimento de idiomas. Era expertise forense,
Atenção a detalhes que a maioria das pessoas nunca notaria. Achei. Ela sussurrou quase para si mesma. O quê? A tinta. Vê estas linhas aqui? Ela apontou para pequenas imperfeições no papel. Documentos originais daquela época eram feitos com um tipo específico de tinta que oxidava de uma forma característica. Esta tinta aqui é mais nova. Muito mais nova. Quanto mais nova? Diria que tem no máximo 2 anos. O documento alega ter mais de 30. Rafael não conseguiu segurar a emoção. Levantou-se e abraçou Beatriz impulsivamente. Você conseguiu! Conseguiu desmascarar todos eles! Beatriz ficou rígida por um segundo, não acostumada com contato físico, mas então retribuiu o abraço. Era estranho ser tocada com afeto, sem segundas intenções, apenas como celebração genuína. Ainda precisamos confirmar com perícia oficial, ela disse quando se separaram. Mas sim, tenho certeza que todos os 3 estão mentindo. Como alguém aprende a fazer isso? A ver coisas que ninguém mais vê? Beatriz sorriu com tristeza. Quando você passa anos traduzindo documentos para tribunais, aprende a identificar fraudes, especialmente quando trabalha em casos onde dinheiro e poder estão envolvidos. As pessoas ricas têm recursos para fazer falsificações muito boas, mas sempre deixam algo passar. E foi isso que você denunciou antes? No escritório onde trabalhava? Sim. Descobri que colegas estavam produzindo documentos falsos para beneficiar clientes em processos milionários. Traduções inventadas, certidões forjadas, testemunhos fabricados. E você tinha provas? Tinha tudo. Documentos originais comparados com as versões falsas, registros de pagamentos suspeitos, e-mails comprometedores. Levei tudo para as autoridades. E por que você foi punida em vez dos culpados? Beatriz riu sem humor. Porque os culpados tinham dinheiro e conexões. Porque o dono do escritório era amigo de políticos importantes. Porque é mais fácil destruir a reputação de uma pessoa sozinha do que enfrentar um esquema inteiro. Rafael ficou em silêncio, sentindo vergonha. Havia vivido a vida inteira naquele mesmo mundo de privilégios, onde dinheiro resolvia problemas e poder abafava escândalos. Nunca havia parado para pensar nas pessoas que eram destruídas no processo. Mas dessa vez vai ser diferente, ele disse com determinação. Dessa vez você tem recursos, tem advogados de primeira linha, tem alguém que vai te proteger. Rafael, você não entende. Quando essas pessoas descobrirem que fui eu quem desmascarou as fraudes delas, vão vir com tudo. Vão tentar me desacreditar de novo. Vão dizer que sou eu quem está mentindo. Deixa eles tentarem. Vamos contratar os melhores peritos. Vamos conseguir confirmação independente de tudo que você encontrou. Ninguém vai conseguir dizer que você está inventando. E se não funcionar? E se eles conseguirem me destruir de novo? Rafael segurou as mãos dela, fazendo-a olhar diretamente em seus olhos. Não vou deixar. Eu prometo. Foi quando ouviram um barulho vindo do sofá. Helena estava acordando, se espreguiçando. Quando abriu os olhos, sorriu ao ver a mãe. Mãe, estou me sentindo muito melhor! Beatriz correu para a filha, tocando sua testa, verificando a respiração, observando a cor dos lábios. Estava tudo melhor. Os remédios haviam feito efeito. Graças a Deus, ela sussurrou, abraçando Helena. Mãe, você está trabalhando? A menina perguntou, notando os papéis espalhados pela mesa. Estou, ajudando o Rafael com um caso importante. Helena olhou para Rafael com curiosidade. Você ainda está aqui? Estou. Sua mãe é muito boa no que faz. Está me ajudando muito. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo, Helena disse com orgulho. Sabe falar um monte de idiomas e entende de tudo. Estou percebendo isso, Rafael disse, sorrindo. E ela nunca desiste, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Quando eu nasci doente, ela fez de tudo para conseguir dinheiro para pagar os médicos. Beatriz sentiu as lágrimas vindo. Helena, você não precisa... Preciso sim. Quero que ele saiba que você é especial, que você não é só qualquer pessoa. Rafael sentiu um nó na garganta. Eu já sei disso, Helena. Sua mãe é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Então você vai cuidar bem dela? Porque ela passa a vida cuidando de mim, mas ninguém cuida dela. Vou cuidar, prometo. Helena sorriu satisfeita. Posso comer alguma coisa? Estou com fome.
Beatriz preparou algo com os alimentos que Rafael havia trazido. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu fazer uma refeição decente para a filha. Frutas frescas, suco de verdade, pão que não estava velho. Enquanto Helena comia, o telefone de Rafael tocou. Era o advogado novamente, e a conversa deixou sua expressão séria. "O que foi?" Beatriz perguntou quando ele desligou. "Os contestantes entraram com uma petição urgente. Querem congelar todos os bens da herança até o processo ser resolvido. Isso é possível? Se conseguirem convencer o juiz que tem um caso válido, sim. Quando é a audiência?" "Amanhã de manhã. No Tribunal Internacional." Beatriz sentiu o pânico subir. "Amanhã? Isso é muito rápido. Eles devem estar tentando nos pegar desprevenidos, achando que não temos defesa preparada." "Mas nós temos," Beatriz disse, a determinação voltando. "Temos todas as provas de fraude. Vamos apresentar tudo amanhã e destruir o caso deles completamente." "Você está pronta para isso? Para enfrentá-los pessoalmente?" Beatriz olhou para Helena, que comia feliz, finalmente sem dor. Pensou em todos os anos de humilhação, de ser invisível, de engolir o orgulho para sobreviver. Pensou em como quase perdeu a filha por não ter dinheiro para remédios. "Estou pronta," ela disse com convicção. "Estou pronta para mostrar que pessoas como eu não podem ser descartadas. Que competência sempre vence mentira. Então amanhã começamos a guerra de verdade." "Não," Beatriz corrigiu. "Amanhã terminamos a guerra, porque quando eu mostrar ao tribunal o que descobri, eles não vão ter onde se esconder." Rafael sorriu. Naquele momento, vendo a determinação nos olhos dela, soube que havia subestimado Beatriz desde o começo. Ela não era apenas uma camareira com diplomas escondidos. Era uma lutadora que havia sobrevivido ao pior e ainda tinha forças para lutar. Mas nenhum dos dois imaginava que a guerra seria muito mais suja do que esperavam, e que na audiência do dia seguinte, segredos ainda maiores seriam revelados. Segredos que mudariam tudo mais uma vez. O Tribunal Internacional de Litígios Patrimoniais era um prédio imponente no centro da cidade, todo em mármore e vidro. Beatriz nunca havia entrado ali, apesar de ter traduzido documentos para aquele lugar anos atrás. Agora estava do outro lado, não como serviçal invisível, mas como peça central de um processo milionário. Rafael caminhava ao lado dela, vestindo um terno impecável. Beatriz usava a única roupa formal que tinha, um conjunto simples que já estava desgastado nas bordas. O contraste entre eles era visível, mas ela mantinha a cabeça erguida. "Está nervosa?" Rafael perguntou enquanto subiam as escadas. "Apavorada," Beatriz admitiu. "Mas não vou deixar isso me parar." O advogado de Rafael, Dr. Marcelo Tavares, os esperava na entrada. Era um homem experiente, de cabelos grisalhos e postura confiante. "Sr. Drummond, Dona Beatriz," ele cumprimentou. "Revisem os documentos que preparamos. A argumentação está sólida, mas precisam estar prontos para perguntas agressivas." "Eles vão tentar me desacreditar?" Beatriz perguntou. "Com certeza. Quando descobrirem que você é quem encontrou as fraudes, vão atacar sua credibilidade. Vão mencionar sua demissão anterior. Vão tentar pintá-la como desonesta." Beatriz respirou fundo. Era exatamente o que temia. Mas pensou em Helena, em casa com a vizinha, tomando os remédios que finalmente tinham. Pensou em todos os anos sendo invisível. Não ia se esconder agora. Entraram na sala de audiências. Do outro lado estavam os 3 contestantes com seus advogados. Katerina Volkov era uma mulher de meia idade, loira, vestida de forma exagerada. Viktor e Ivan Petrov eram homens robustos, com expressões duras. Quando viram Beatriz, trocaram olhares confusos, claramente não esperando que uma mulher simples fosse a especialista que os desmascarara. O juiz entrou, um homem sério chamado Dr. Henrique Salles. "Audiência aberta. Estamos aqui para analisar a contestação da herança de Joseph Drummond. A palavra está com os contestantes." O advogado de Caterina se levantou, um homem arrogante chamado Dr. Vitor Lemos. "Meritíssimo, minha cliente viveu com o falecido por anos, cuidou dele em sua doença, foi sua companheira fiel. Merece reconhecimento legal e parte da herança." "Tem provas dessa união?" o juiz perguntou.
Temos testemunhos e documentos que comprovam a convivência. Dr. Marcelo se levantou. Meritíssimo, gostaria de apresentar contra-argumentação baseada em análise pericial dos documentos apresentados. Proceda. Beatriz foi chamada para depor. Suas mãos tremiam quando se aproximou da frente da sala, mas sua voz saiu firme. Meu nome é Beatriz Moreira. Fui tradutora juramentada especializada em idiomas eslavos por mais de 10 anos. Analisei todos os documentos apresentados pelos contestantes e encontrei evidências claras de falsificação. Que tipo de evidências? O juiz perguntou. No documento do Sr. Viktor Petrov, o selo oficial é de um modelo que só entrou em uso 3 anos após a data alegada. No caso da Sra. Katerina Volkov, os registros de entrada e saída do país contradizem completamente o período de convivência alegado. E no caso do Sr. Ivan Petrov, a tinta usada no documento é moderna, incompatível com a suposta idade do papel. A sala explodiu em murmúrios. Os contestantes conversavam nervosamente com seus advogados. Dr. Vitor Lemos se levantou vermelho de raiva. Meritíssimo, essa mulher não tem credibilidade. Foi demitida por conduta inadequada. Tem histórico de acusações infundadas. Ali estava. O ataque que ela esperava. Mas antes que Beatriz pudesse responder, Rafael se levantou. Meritíssimo, posso falar? Não é o procedimento usual, mas pode. Beatriz Moreira foi demitida porque denunciou fraude documental no escritório onde trabalhava. Ela tinha provas, tinha evidências, mas foi punida porque os culpados tinham poder. Exatamente como está acontecendo agora. Ela está sendo atacada não porque está errada, mas porque está certa. O juiz olhou para Beatriz com interesse renovado. Dona Beatriz, essas acusações contra os documentos podem ser verificadas por perícia independente? Podem e devem, meritíssimo. Solicito que seja feita análise forense oficial. Os resultados vão confirmar tudo o que apresentei. Deferido. Ordeno perícia completa em todos os documentos contestados. Audiência suspensa até o resultado. Caterina se levantou, gritando em idioma estrangeiro. Beatriz entendeu cada palavra. Acusações de conspiração, ameaças veladas, desespero de quem sabe que foi descoberta. Quando saíram do tribunal, Rafael abraçou Beatriz. Você foi incrível. Ainda não acabou. A perícia pode demorar semanas. Mas você plantou a dúvida. Eles viram que você sabe do que está falando. Dr. Marcelo se aproximou, sorrindo. Dona Beatriz, em 30 anos de carreira, raramente vi alguém apresentar análise tão precisa. Eles não têm como se defender contra a evidência forense. Beatriz finalmente permitiu-se sorrir. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava vencendo. Não apenas ganhando dinheiro, mas provando seu valor, recuperando sua dignidade. Vamos comemorar? Rafael sugeriu. Não posso. Preciso buscar Helena na escola. Então vou com você. No caminho, Rafael finalmente falou sobre algo que vinha evitando. Beatriz, minha ex-esposa, ligou ontem. Ligou? Ela soube da herança. Quer conversar sobre divisão de bens. Mesmo tendo me deixado há semanas, acha que tem direito à parte do dinheiro. Vocês ainda são casados legalmente? Sim. Ela pediu divórcio, mas ainda não foi finalizado. A Beatriz sentiu um aperto no peito, mas não sabia se era preocupação profissional ou algo mais pessoal. Isso pode complicar a herança. Eu sei, mas vou resolver. Não vou deixar que ela ou qualquer outra pessoa tire o que conquistamos juntos. A palavra juntos ficou flutuando no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Quando chegaram à escola, Helena correu para abraçar a mãe, seus olhos brilhando de saúde. Mãe, tirei nota máxima na prova. Que orgulho, minha filha. Helena olhou para Rafael. Você ganhou no tribunal? Ainda não terminamos, mas estamos ganhando. Graças à sua mãe. Eu sempre soube que minha mãe era a melhor. Agora o mundo inteiro vai saber também. Naquele momento, com Helena sorrindo e Rafael ao lado, Beatriz permitiu-se acreditar que talvez, finalmente, a vida estivesse mudando para melhor. Mas a luta ainda não havia terminado. E o próximo golpe viria de onde ela menos esperava. A perícia oficial levou semanas. Semanas nas quais Beatriz continuou trabalhando. Agora em um escritório que Rafael alugou especificamente para ela, analisando outros documentos da herança. Helena ia à escola todos os dias, saudável, sua cor voltando gradualmente ao normal.
E Rafael aprendia, a cada dia, que riqueza sem humanidade era apenas números vazios. Quando o resultado finalmente chegou, Dr. Marcelo ligou com a voz carregada de vitória. Beatriz, você estava certa em absolutamente tudo. Todos os documentos foram confirmados como fraudulentos. A nova audiência foi marcada para dias depois. Desta vez, quando Beatriz entrou no tribunal, não estava sozinha. Rafael caminhava ao lado, mas também Dr. Marcelo. E, surpreendentemente, 3 peritos internacionais que haviam analisado os documentos e queriam testemunhar pessoalmente. Os contestantes chegaram com expressões derrotadas. Seus advogados pareciam resignados, sabendo que não havia mais argumentos. O juiz Henrique Salles abriu a sessão com a voz solene. Recebi os laudos periciais. Todos, sem exceção, confirmam as análises apresentadas pela especialista Beatriz Moreira. Os documentos apresentados pelos contestantes são falsificações. Katerina Volkov começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Viktor e Ivan Petrov permaneceram em silêncio, sabendo que haviam sido descobertos. Mais grave ainda, o juiz continuou. Há evidências de que os 3 contestantes trabalharam juntos nessa fraude, conspirando para roubar uma herança legítima. Estou encaminhando o caso para a investigação criminal. A sala explodiu em murmúrios. Os contestantes não apenas perderam a herança, mas agora enfrentariam processo por fraude internacional. Quanto à herança de Joseph Drummond, o juiz declarou: fica reconhecido que Rafael Drummond é o único herdeiro legítimo. Todos os bens são transferidos imediatamente para ele, sem contestação. Rafael apertou a mão de Beatriz sob a mesa. Haviam vencido. Gostaria ainda de registrar, o juiz adicionou, olhando diretamente para Beatriz, que o trabalho da perita Beatriz Moreira foi de excelência rara. Sua análise foi mais precisa que a de muitos peritos oficiais que passam por este tribunal. É uma profissional de valor inestimável. Beatriz sentiu as lágrimas vindo. Depois de anos sendo chamada de problemática, desequilibrada, desonesta, finalmente um juiz reconhecia publicamente sua competência. Quando saíram do tribunal, repórteres os cercaram. A história havia vazado para a imprensa. Camareira invisível desbarata fraude milionária. Dona Beatriz, como se sente sendo reconhecida novamente? Um jornalista perguntou. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Me sinto grata, mas quero que as pessoas entendam algo importante. Eu nunca deixei de ser competente. Eu sempre fui a mesma profissional com os mesmos talentos. O que mudou não fui eu. Foi a oportunidade que me deram de mostrar quem eu realmente era. A frase viralizou nas redes sociais em horas. Milhões de pessoas compartilharam, comentaram, identificaram-se. Mães solteiras, profissionais destruídos por denunciar corrupção, pessoas invisíveis em trabalhos humildes, todos viram suas histórias refletidas em Beatriz. Dias se passaram em uma névoa de entrevistas, papeladas, transferências bancárias. Quando tudo finalmente se acalmou, Rafael chamou Beatriz para um jantar. Tenho algumas coisas para resolver, ele disse, entregando-lhe um envelope. Dentro estava um cheque. 6 milhões de reais. Seus 10% da herança, convertidos em moeda brasileira. Beatriz olhou para o papel, mal conseguindo processar. Era mais dinheiro do que havia ganho em toda a sua vida somada. Rafael, você merece cada centavo. Sem você, eu teria perdido tudo. Mais que isso, você me ensinou o que realmente importa na vida. E sua ex-esposa, ela ainda está tentando pegar parte da herança? Rafael sorriu. Meu advogado resolveu. Ela assinou o divórcio em troca de uma quantia fixa. Bem menos do que ela queria, mas foi isso ou nada. Está fora da minha vida definitivamente. Beatriz assentiu, sentindo um alívio que não queria examinar muito de perto. E eu tenho uma proposta para você. Rafael continuou. Quero abrir uma empresa de consultoria internacional. Traduções, perícias, análises documentais. E quero que você seja minha sócia. 50% para cada um. Rafael, você não precisa... Não é caridade, é negócio. Você é a pessoa mais competente que conheço. Juntos podemos construir algo incrível. Beatriz olhou para ele, vendo não mais o homem arrogante do corredor do hotel,
mas alguém que havia aprendido, crescido, mudado. Aceito, mas com uma condição. Qual? Vamos contratar pessoas como eu, profissionais competentes que foram destruídos por fazer a coisa certa. Gente invisível que só precisa de uma chance. Rafael estendeu a mão. Temos um acordo. Semanas se transformaram em meses. A empresa cresceu rapidamente, a reputação de Beatriz atraindo clientes do mundo todo. Helena fez a cirurgia cardíaca no melhor hospital da América Latina, uma operação complexa, mas bem-sucedida. Os médicos disseram que ela poderia levar uma vida completamente normal agora. Um dia, Beatriz voltou ao Hotel Imperador Real, não para limpar quartos, mas para uma reunião de negócios. Quando entrou no saguão luxuoso, Marta, a antiga supervisora, a reconheceu imediatamente. Beatriz, é você? Sou eu, Marta. Eu vi nas notícias. Você é famosa agora. Aquela história toda da herança. Eu continuo sendo a mesma pessoa, Marta. Só que agora, as pessoas podem ver. Marta ficou em silêncio, claramente processando o quanto havia subestimado aquela mulher. Tem vagas na sua empresa? Ela perguntou timidamente. Minha filha é formada em tradução, mas não consegue emprego em lugar nenhum. Beatriz sorriu. Manda o currículo dela. Vamos analisar com carinho. Porque era isso que ela havia aprendido. O ciclo só quebra quando quem consegue subir estende a mão para quem ainda está embaixo. Naquela noite, em casa, uma casa de verdade agora, com quartos separados, janelas grandes, sem mofo nem infiltração, Beatriz abraçou Helena antes de dormir. Mãe, você está feliz de verdade agora? A menina perguntou. Estou, minha filha, feliz de verdade. Você não chora mais escondida? Não. Agora quando choro, é de alegria. Helena sorriu. O Rafael gosta de você, sabe? Helena. E você gosta dele. Eu vejo. Beatriz não negou. Havia algo crescendo ali. Algo que nenhum dos dois havia colocado em palavras ainda. Mas havia tempo. Pela primeira vez na vida, ela tinha tempo para viver, não apenas sobreviver. Deitada em sua cama confortável naquela noite, Beatriz pensou em tudo o que havia passado. Anos de humilhação. Anos sendo invisível. Anos acreditando que fazer a coisa certa havia sido seu maior erro. Mas agora entendia. Não havia sido erro. Havia sido teste. E ela havia passado com dignidade intacta. Pegou o celular e escreveu uma mensagem que postaria em suas redes sociais, sabendo que milhões de pessoas a leriam. Para todos que já foram invisíveis, destruídos por fazer o certo, humilhados por serem honestos, seu tempo vai chegar. Não desistam de quem vocês são. A competência sempre vence a arrogância. A verdade sempre vence a mentira. E a dignidade nunca pode ser roubada de você, apenas emprestada temporariamente enquanto você sobrevive. Um dia, você vai poder pegá-la de volta. E quando esse dia chegar, você vai brilhar mais forte do que todos que tentaram te apagar. Continuem lutando. Continuem acreditando. Continuem sendo quem vocês são. O mundo precisa de pessoas assim. A mensagem teve milhões de compartilhamentos em horas. E em um corredor de hotel em algum lugar do país, uma camareira invisível leu aquelas palavras, enxugou as lágrimas e decidiu não desistir. Porque Beatriz Moreira havia provado que milagres acontecem. Não pelos que têm poder, mas pelos que têm coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. E essa era uma lição que o mundo nunca esqueceria.